O filme, mais uma vez falando do filme, o filme Tropa de Elite, ele faz associação total, né, à milícia aos policiais, né? É porque isso foi uma fase, isso foi fato. De fato aconteceu isso, né? E aí tem aquela parte mais romântica ali, que era para prover segurança, expulsar o tráfico e tal. Glauber, vamos lá. No meu trabalho eu falo sobre isso. Sim. Tá? Deixa eu explicar o que é. São fases, tá, da milícia. A primeira fase é a fase mais conhecida do Rio das Pedras. Sim. Moradores nordestinos que vieram trabalhar nas obras aqui da Barra da Tijuca, né, se organizaram para impedir determinados tipos de delito. Estupro, furto, roubo e tráfico de drogas. Eu me lembro, teve uma palestra do comandante do 18º Batalhão, que cuida da Cidade de Deus, e cuida da Barra da Tijuca, e cuida lá do Anil, enfim. E ele falando que eles não se preocupavam com o Rio das Pedras, porque os moradores resolviam seus problemas. Tá? Esse é o modelo mais tradicional que a gente conhece de milícia. Tá bom? O segundo modelo, ela foi fomentado pelo poder público, sem pensar que isso poderia acontecer, não foi intencional. Tá? Conjuntos habitacionais na Zona Oeste do Rio de Janeiro foram criados, né, para distribuir para a população e atender uma demanda apresentada pelo comandante-geral na época. Eu estou falando do primeiro governo Brizola. Né? Desculpe, segundo governo Brizola. Pelo comandante do Bombeiro, Polícia Civil e Secretaria de Penitenciária, né? Sistema Penitenciário, de dar unidades para integrantes, porque havia um déficit habitacional muito grande para policiais, militares, civis. As pessoas não sabem, mas nessa época, policial era o segundo pior salário de polícia do país, era aqui no Rio de Janeiro. Perdia para a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, que continua sendo a pior do Brasil até hoje. No Rio de Janeiro evoluiu muito, mas na época era pior salário. Então, terra do Brizola. Brizola cara, impressionante, cara. Então eles distribuíram unidades nesses dois conjuntos habitacionais para esse pessoal, os servidores públicos, militares. Estou falando isso porque quando eu trabalhava na segurança do governo do estado, tinha um bombeiro que trabalhava comigo que recebeu uma unidade lá. Então, toda a evolução do que se tornou uma milícia local, ele me contava o que estava vendo, o que era. Os bombeiros e policiais se reuniram para fazer o seguinte: olha, não podemos deixar o tráfico se instalar aqui. Então a gente fica atento, etc. E houve tentativa, os caras iam lá, expulsava, tiro, etc. Aí só que os caras tinham que trabalhar, fazer bico, porque o salário não dava. Mas peraí, se eu fizer bico, não vai ter ninguém para proteger aqui a comunidade. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos montar um grupo para tomar conta da comunidade. E como é que a gente vai sustentar? Vamos cobrar a taxa dos comerciantes que estão se implantando aqui, para pagar um bico, nosso bico. O que a gente vai ganhar no bico, a gente ganha aqui. Começaram a cobrar a taxa dos comerciantes, evoluiu para os serviços. Esse é o segundo modelo de milícia. Moradores dessas unidades habitacionais que foram para lá e criaram um grupo de proteção no modelo semelhante a Rio das Pedras. Terceiro modelo, o PM, né, vai para passar na comunidade, aí ele olha, ele vê que tem que ter um serviço de motoboy, de van, de gás. Aí ele lembra que o colega que mora lá na Zona Oeste, lá em Vargem Grande, ou lá na Zona Oeste, lá em Campo Grande, estão fazendo isso. Mas peraí, como é que eu faço para isso aqui? Vou tomar isso do traficante, que é o dono local. Reuniu uma tropa, ia lá, expulsava e implantava e contratava os traficantes que moravam ali, que, olha, vão mudar de camisa. E botavam ali. Esse é o terceiro modelo de milícia. Tá? Quarto modelo é o camarada, esses caras começam a ser presos, a polícia começa um processo de investigação, isso é mais recente, começam a diminuir a participação desses caras e alça as chefias os caras que já eram do sistema, morador local, que não tem nada a ver com polícia. E aí que a imprensa perdeu esse timing de acompanhamento. Qual o quarto? Quando esses camaradas, quando o tráfico começa a usar o modelo de milícia nas suas formas de agir. E esse aqui vai ser o sexto modelo, vai começar a vender droga também. Vai virar uma facção criminosa, narcotraficante, ou narcomiliciano, como os traficantes se tornaram também. Como tem várias comunidades
que além do tráfico, o roubo de carga, né? Outras atividades criminosas, que é um portfólio de crime. Como o Brasil tem uma dificuldade muito grande de identificar e prender, e se prender ficar pouco tempo preso, esses camaradas estão aumentando o portfólio de crime. Então vão agregar à sua atividade criminosa outras situações assemelhando-se ao PCC. O grande problema é se eles se unirem. Se se unirem, amigo, aí é México mesmo, mexicanização total. Vão controlar tudo que acontece no Rio de Janeiro. E quanto mais a polícia for cerceada, porque o que mantém ainda uma certa estabilidade são as operações policiais, são as investigações da Polícia Civil, operações da PM, enfrentamento, para impedir que esses caras avancem. Ah, mas isso não é bom? Não, não é bom. É o remédio amargo. Para você vai perder uma mão, mas não vai perder o corpo. O problema é que está perdendo a mão, já está perdendo o antebraço, vai perder o braço e vai perdendo tudo. Polícia é o que impede dessa gangrena avançar. É um remédio bom? Não é bom não, cara. É ruim pra caramba. Mas ainda é o único remédio. Por quê? Nada é feito em políticas públicas. Quer que a polícia resolva? A polícia tem um limite. A limitação dela é exatamente daquilo que pode ser feito. Depois de preso, o que acontece com o criminoso? Vai ser tratado como vítima. Isso é uma hipocrisia, cara, que eu fico... Olha, isso foge de um senso de normalidade de alguém que tem um mínimo raciocínio para tentar entender as coisas no mundo, cara. Eu, sinceramente, fico pasmo em relação a isso. E tem gente que acha que o caminho é esse, né? Essa evolução da milícia aí, estamos falando de quantos anos, cara? Ah, vamos lá, cara. Eu tô falando de 20 e poucos anos, essa evolução. Sim. Foi. Mas se a gente pegar Rio das Pedras, eu tô falando no final dos anos 70. Sim. Então é muito mais. Sim. Aí a outra que veio, ela veio nos anos 90, o segundo modelo. Aí vem um processo de aceleração dessa atividade. E lembrando que políticos aqui no Rio de Janeiro, não, tem que ser isso mesmo. São associações de defesa comunitária, ADCs, deram até nome para elas, a milícia. E que, na verdade, o que aconteceu com esses caras? Amigo, o poder põe um homem à prova. Antes era proteger a comunidade, de repente ele está explorando a comunidade. Sim. De repente está determinando o que você pensa, o que você come, o que você diz, com quem você anda. Cara, isso é ditadura. Ou seja, é um STF implantado dentro da comunidade. É a mesma merda. É uma ditadura essa porra, cara. É o mesmo comportamento que esses caras têm. Ele que decide, né? O que é aceitável, condicional e o que não é independente da lei, se está dentro da lei, se não está lendo, ele decide, está tudo certo. STF dentro da comunidade. Milícia é isso. Agora, essa sexta geração, né? Essa evolução, vamos ficar chamando de milícia até quando, cara? O nome pode ser dado, não pode ser dado. Por que a gente continua diferenciando uma atividade de outra, né? Tráfico e milícia, criminoso, porque não deveria estar tudo ali no mesmo... Deveria ser tratado como crime, sim. Comando Vermelho, TCP, ADA, e aí o nome da milícia é X, tal. São as facções criminosas que existem no Rio, né? Mas a gente diferencia. Isso aí é a próxima evolução, a tratar todo mundo como bolso e torcer para que eles não se unam, pelo que eu entendi. Se isso acontecer, vai ser muito ruim, né? Porque você não tem força, você não tem... diminui a sua capacidade de responder. Esse é o grande problema. Quanto mais... Eu falei do exército que eles são, mas são exércitos separados. Imagina se junta esse exército. É um número superior ao efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil. E então, o Estado vai demorar para acompanhar e vai ter dificuldade de unir o seu. Vai continuar Polícia Militar aqui, Polícia Civil ali, o outro ali. Aí, chamar o exército não vai conseguir? Não vai conseguir. Ainda mais agora, ainda mais depois disso tudo. Agora, esquece, cara. Esquece. Esquece. Vai chamar quem? E desarmar a população? Porque, amigo, faz o seguinte. Bota lá um cadafalso lá, bota uma forca e vamos bater o cidadão. Não dá nem pra chamar o Batman, porque... Não, o Batman não dá porque tá preso. Do lado deles. Não faz Alguém isso não. Falou isso no chat, é criminoso, mano? Ou nós pensamos a mesma coisa? Nós pensamos a mesma coisa. Sinergia. Não. A Liga da Justiça não tá ocupada já. Essa liga tem que ser presa aí, continuar presa e desaparecer.